Você percebeu a referência importante, um dos primeiros preparativos para uma das batalhas mais esperadas de House of the Dragon, a batalha entre Daemon e Aemon? Uma referência que aparece lá em Harrenhal, nas cenas do Daemon, e as mudanças na abertura, que uma delas inclusive indica essa destruição da família Targaryen, você viu isso? E um detalhe importante em um dragão que aparece nesse episódio 3, que indica uma possível morte que pode ter acontecido fora da tela. Meu querido, episódio 3 de House of the Dragon tá repleto de detalhes e referências, que nesse vídeo eu vou trazer os principais segredinhos e explicar tudo que você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o episódio 3 dessa segunda temporada de House of the Dragon. Agora, né, tipo, a gente já analisou o episódio, já explicou muita coisa, mas agora vamos falar dos detalhes que você pode ter perdido, coisas importantes que dão uma noção pra gente sobre o futuro aí da história. Inclusive, já dando a ideia sobre a batalha mais esperada, muita coisa. Antes de começar, já deixa esse like, ajuda demais na divulgação, não custa nada você clicar, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada da nossa cobertura. Já tem análise do trailer do próximo episódio. E seguinte, como eu mesmo disse na análise, mais um episódio aí político, mas que ao mesmo tempo é um episódio tenso, principalmente por esses pontos finais aí da Rhaenyra, mas também tem pontos iniciais muito importantes, já começando mesmo pela própria abertura, que é o primeiro detalhe que eu quero trazer. Temos mudanças e adições na abertura, e não é só uma, tá? Primeiro segredinho tá aqui, né? A gente pode ver essa imagem inédita pra abertura agora nesse episódio 3, que se refere ao Jaehaerys, a morte do Jaehaerys. A gente vê ele ali, a ideia do funeral dele, e na sequência uma faixa de sangue passa pelo pescoço dele, né, dando a ideia do que aconteceu mesmo, né, no Sangue e Queijo. Mas também tem a nova adição na abertura das consequências para quem fez isso. Você pode ver aí os caçadores de ratos sendo enforcados, que foi algo que a gente viu no episódio 2, sangue em volta disso e tal, são referências diretas a isso já nessa abertura importante. Mas desse detalhe, desse segredinho, a gente já parte para outro da abertura e que vai ter reflexo pra gente provavelmente no resto todo da temporada. Eu tô falando do logo com sangue. O logo aí final do encerramento da abertura com sangue se direcionando a ele. Você percebeu esse detalhe? Pois é, aqui mais uma adição interessante. Tá aqui na tela como era o detalhe de antes, né? Era os fios tecendo, se entrelaçando, levando até o logo, né? Que é em direção ao trono ali, mas você pode ver que só os fios, nem tem tanto destaque nessa parte de baixo da imagem. Já a partir desse episódio 3, o sangue que passa pelo pescoço do Jaehaerys meio que se conecta com o sangue que sai ali dos que foram enforcados, que a imagem já se direciona, mostrando a parte de baixo dos enforcados com o sangue deles sendo derramado e escorrendo em direção ao próprio logo. Aqui você já pode ver a imagem final do logo com o sanguezinho embaixo se direcionando a ele. E isso aqui pode significar pra gente que nos próximos episódios, pode ser que no próximo não mude ainda, mas às vezes no 5, no 6, o sangue aumente mais, tenha mais sangue indo em direção ao logo, até aquilo ali ser tudo tomado por sangue, aquele tecido. Um ponto muito interessante, mais um segredinho da abertura mesmo, mas aí vamos pra história, pro episódio em si, porque é interessante também. Eu já quero começar com um ponto focado na Rhaenyra e a integridade dela. Eu quero falar da Rhaenyra enterrando os gêmeos, que isso aqui é simbólico e muito importante no início, e eu acho que muitos passam batido nessa abertura, né? A gente tem esse início com as consequências do episódio 2, a morte do Arryk e do Eric, os dois irmãos. E o interessante aqui é que mesmo o Arryk tenha ido pra matar ela, né? Ele é irmão do outro, mas mesmo que ele tenha ido pra poder fazer isso, Rhaenyra tá lá enterrando os dois juntos, dando o mesmo enterro, com a roupa de luto, inclusive, prestando honras e condolências aos dois no mesmo nível. O cavaleiro que tava do lado dela e o cavaleiro que tava do lado dos verdes que ia matar ela. Isso é simbólico porque mostra muito da integridade da Rhaenyra e mostra também esse lado pacificador dela, de que ela não quer ver separação entre as famílias. Então, pelo menos no leito de morte, coloca os dois juntos, que é também simbólico pro ponto de que os dois são gêmeos, ou seja, eles vieram ao mundo juntos da mesma forma e no mesmo momento, e agora estão partindo do mundo da mesma forma, juntos no mesmo momento, o mesmo funeral. Isso é forte e também funciona como uma referência à questão do que vai acontecer com a família Targaryen. É a mesma família, todos vêm da mesma linhagem, mas todos vão ter o mesmo destino, que é a morte, igual os irmãos aqui, por conta dessa guerra que eles estão começando.
tipo, é cheio de elementos simbólicos. Só nesse detalhe aqui você já vê a loucura. Mas aí vamos avançar, agora a gente volta pro lado dos pretos, porque tem uma revelação importantíssima numa cena ali. Vamos ir pros verdes rapidinho aqui, porque tem um segredinho, um detalhe interessante ali, que indica mais a fraqueza dos verdes. Eu quero falar dos novos Cavaleiros Brancos. E eu começo com essa imagem da primeira temporada, do momento que o Sir Criston Cole foi escolhido pro manto branco, porque é bem simbólico a baixa dos vários Cavaleiros Brancos agora nessa história. Tipo, se você não percebeu, primeiramente tivemos a queda do Eric, né, saindo deles, traindo os verdes, largando o manto branco e indo pra Rhaenyra, né, servir ela. A partir disso, a gente tem o Criston Cole enviando o Warwick pra ir lá matar a Rhaenyra, mas o Warwick morrendo, então são duas baixas pro manto branco, pros Cavaleiros Brancos. E agora a gente tem o Criston Cole virando mão do rei, que ele sai do manto branco dos Cavaleiros e, tipo, são 3 baixas sinistras, já tava fraco essa galera, agora tá mais fraco ainda. E a forma como esse episódio 3 mostra que o Aegon tá repondo os Cavaleiros Brancos é mais ridícula do que nunca. Se você não percebeu, aqueles mesmos capachos, amiguinhos dele, que ficam puxando o saco dele desde o primeiro episódio, que tá lá no trono com ele, bebendo com ele e toda a loucura, foram eles que foram escolhidos pra servir o manto branco. Aqui nesse episódio a gente vê claramente alguns deles com a armadura, claramente já viraram ali cavaleiros, a forma como eles arrumaram pra substituir isso, uma galera que não tem experiência com nada, provavelmente não tem comprometimento nenhum com a castidade, que é um dos princípios do manto branco, e não tem experiência nenhuma com batalha. Isso mostra como eles estão fracos na guarda real, ficando cada vez mais fracos do que nunca. Com certeza em algum momento ou vão desistir ou vão morrer de uma forma muito sinistra no meio de alguma batalha. Mais um ponto ruim pro lado dos verdes, que vai enfraquecendo eles e é uma vantagem pros pretos. Pois é, mas aí vamos seguir pra focar em um ponto importante dos pretos que revela pra gente uma decisão polêmica da história aparentemente. Eu quero falar do Sea Smoke agitado. No episódio 2 a gente teve uma referência a esse dragão que, assim, já prepara alguma coisa e se conecta com isso aqui. Nessa cena tem a Mysaria e a Rhaenyra conversando e elas observando o dragão, que era o dragão do Laenor, né, que tá desaparecido, todo agitado e tal. A Rhaenyra comenta sobre isso, que o dragão ficou muito agitado do nada, tipo, ou seja, o dragão tá sentindo alguma coisa. Isso pode significar um grande ponto polêmico pra história, principalmente quem viu os livros fica na dúvida de como a série vai resolver a questão do Laenor e o seu dragão, porque pra quem não se lembra, o Laenor Velaryon, ele simplesmente forjou sua morte, desapareceu, entrou na canoa e foi embora na primeira temporada. E assim, tipo, como é que o dragão dele, o Sea Smoke, vai passar pra alguma outra pessoa, sendo que o dono não morreu, sendo que também não tem previsões de mostrar o Laenor em breve, e tinha uma teoria de que eles iam falar que o Laenor morreu, e aí o dragão ia entender isso e ia aceitar ter outro montador que tá vindo. Eu até falei nos detalhes do episódio 2, e essa cena do episódio 3 mostrando que o dragão tá agitado de repente, pode significar a série trazendo essa resolução de que o Laenor morreu fora de tela, lá em Essos, onde ele foi, que faz o dragão ficar agitado, ele sente isso, igual todos os dragões da história de Game of Thrones, e dá a liberdade pra que ele tenha outro montador, que o episódio 2 já preparou isso. Pra quem não se lembra, no episódio 2 temos essa cena do Adam, o novo personagem Velaryon ali, que tem algumas conexões com Corlys, com o Ellen também, que apareceu lá da Vila de Casco, que é uma cena que ele tá parado lá catando uns caranguejos e vê o dragão, o Sea Smoke, passando por cima dele. Eles focam muito e dão muita intensidade nisso e faz uma referência aos livros, trazendo uma ideia de que vai ser ele a montar o Sea Smoke. Só que pra ele montar o Sea Smoke, precisaria do Laenor ter morrido. E tá parecendo que eles vão fazer isso, ainda mais com essa cena do episódio 3, falar que o Laenor morreu fora de tela. Mas aí vamos seguir pro próximo detalhe, que é sobre a batalha que a maioria tá esperando, principalmente quem veio dos livros, e nem quem veio dos livros, quem vê a série, sabe quantos personagens têm uma alusão um ao outro, né? Eu tô falando da batalha entre Daemon e Aemond. Essa vai ser a batalha, tipo, dois brabos que tem dois dragões dos mais sinistros da série, né? E temos aqui já nessa segunda temporada uma primeira pista que se conecta com essa batalha que vai acontecer no futuro. Eu tô falando das alucinações do Daemon, que a gente vê nesse episódio lá no castelo de Harrenhal. Tipo, qual a razão dessas alucinações? Por que ele tá vendo a Rhaenyra lá com o bebê e tal? Isso tem a ver com a consciência dele, o peso que ele tá imaginando ali de ter deixado na Rhaenyra, mas também tem pontos além disso. Por exemplo, o bosque que o Daemon visita é a ideia do bosque sagrado, que a gente vê em Game of Thrones, o Ned Stark orando, rezando ali, basicamente. E assim, aqui a gente tem a introdução dessa personagem que parece ser a causa disso. O nome dela é Alice Rivers. De acordo com o episódio, dá a entender que ela parece ser uma bruxa, que ela tá fazendo ele ficar tão alucinado assim também. E eu não vou dar spoiler dos livros, dos acontecimentos detalhados e tal, mas ela é uma das primeiras referências à batalha de Daemon e Aemond que vai acontecer mais pra frente. A batalha é chamada Batalha Acima do Olho de Deus, que
é uma batalha muito esperada, mas aí muita gente tá vendo isso aí e fica esperando se vai acontecer nessa segunda temporada. A resposta é que provavelmente não. Pelo tanto de coisa que tem pra acontecer antes, mesmo sendo uma referência ao aparecimento da Alice aqui e tudo mais, a batalha entre os dois deve acontecer só na terceira temporada. E assim, claramente, sendo um dos pontos que o público mais espera, nem teria o porquê eles queimarem isso na segunda temporada, mas as referências e conexões com isso vão aparecendo aos poucos. Essa aqui é uma das primeiras importantes chave, essa mulher. Mas aí vamos seguir, saindo um pouquinho do Daemon, vamos voltar um pouquinho pra Rhaenyra, porque a gente tem uma referência ali a um ponto importante do episódio 2. Eu quero falar de Rhaenyra e o funeral. Sim, aqui a gente tem uma referência, uma ideia assim pesada, né? Quando ela entra em Porto Real disfarçada. Ela se disfarça de Septã pra ninguém perceber ela, e caso você não tenha notado, ela ironicamente passa pela mesma rua, passa pelo mesmo caminho que dias antes fizeram o funeral do Jaehaerys. O caminho, né, que vem da Fortaleza Vermelha, vai até o Septo e tudo mais, foi ali que dias antes fizeram isso. E o mais irônico disso tudo, e que traz a referência, é que neste funeral o cara tava gritando justamente: vejam os feitos de Rhaenyra Targaryen, trazendo ela como a cruel. E agora, dias depois, ela passando pelas ruas ali do negócio onde todo mundo culpou ela, é pesadíssimo, mostra mais do risco que ela tava correndo também. Mas partindo dessa cena, a gente tem que ir lá para as cenas do Septo, que são as cenas finais e que são importantes. Tem um detalhe importante ali também. Eu quero falar sobre Rhaenyra e Alicent. Primeiramente, que a cena das duas no Septo, juntas ali reunidas, Rhaenyra invadindo e tudo isso, é algo novo pra história, principalmente da série aí, quando se traz a ideia de que é baseado nos livros. Nos livros, até onde eu sei, não tem menções a isso acontecendo, só que o grande ponto aqui tá na relação das duas, já que a última vez que elas estiveram ali no Septo, nesse mesmo local ali juntas, foi como amigas pra poder orar e tudo em paz, sendo que agora temos as duas numa posição de preparativos pra uma guerra, uma ameaçando a outra, inclusive. A Alicent ameaçando a Rhaenyra de ferrar com ela, gritando, e a Rhaenyra ameaçando ela com a faca, com a adaga ali. É um simbolismo também aqui muito grande. E partindo deste momento, também temos um outro detalhe pra gente poder trazer, importantíssimo, relacionado a Alicent. Por quê? Eu quero falar da Alicent aceitando a mentira. Tipo, todo mundo que viu, isso não é novidade, não é tanto segredo, essa frase que eu falei aqui agora, ela, de fato, ela tá aceitando essa mentira que aconteceu. Foi o engano que ela entendeu ali do Viserys, mas, tipo, na cena em si, a gente tem a prova disso, e a prova disso pra Rhaenyra. Rhaenyra percebe que, de fato, a Alicent entendeu errado, mas parece também na cena que a Alicent já está percebendo isso, já percebia esse erro, mas quer insistir na mentira, porque ela quer o seu filho no poder e ela acha que é o melhor. E assim, a gente tem visto que ela tem tentado tanto se purificar, buscar ali estar mais próxima da religião do Sete, mas especialmente essa cena que mostra ela saindo, com esse ângulo mostrando ela dando as costas pros deuses, traz a ideia da aceitação dela da mentira, de que ela tá dando as costas até mesmo à religião que ela busca tanto por conta desse projeto de poder do filho dela, de que ela quer o filho dela lá. É bem simbólico, ela de costas ali. E olha que também nesse episódio a gente tem mais reforço, que é um outro ponto também, um outro segredinho, mais um reforço da Alicent querendo se aproximar mais ainda, né, à religião do Sete aí. O que a gente tem? Vemos nas cenas de Porto Real com o Criston Cole ali, inclusive ele se conecta a isso, né, mas especialmente vemos na Alicent que ela adicionou mais outro adereço com relação à fé do Sete. Agora, um cinto com um monte de estrelas de 7 pontas. Algo que eu tinha comentado, se você viu o meu vídeo de detalhes do episódio 2, aqui no final daquele episódio 2, a Alicent já tava parecendo desesperada de tanto querer se purificar pelo que ela tava fazendo com Criston Cole, pelos erros e pecados. Ela deixou de usar um colar com o símbolo do Sete pra um com vários, um brinco também, colocou também, e agora nesse episódio aparece o cinto, como se isso não bastasse, Criston Cole também tá no mesmo projeto. Você vê o cavalo dele ali, ó, com a estrela de 7 pontas na armadura, na testa ali. Ele é um pouquinho menos, mas assim, uma coisa importante dessa cena é que mostra muito o distanciamento dos dois nessa nova fase do Criston Cole como mão do rei. Parece que o relacionamento, essa questão dos dois aí se esfriou. Mais um detalhe dentro de outro detalhe, mas a Alicent tá, tipo, desesperada pra trazer a purificação por símbolos e colocando um monte de coisa no corpo, e no final dá as costas pros deuses e aceita a mentira. É uma loucura, é a hipocrisia em si, um monte de coisa. Mas enfim, coloca nos comentários o que você achou, qual detalhe você achou mais interessante. Fica ligado pra você não perder a análise do trailer do próximo episódio, então já se inscreve, tá? Pra você não perder a notificação, já vai sair. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!